O livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, nos mostra que muitas vezes as tristezas e decepções da vida nos impedem de enxergar a presença de Deus e o agir de Deus na nossa vida. Ali, a palavra do Senhor nos conta a história dos discípulos que iam caminhando de Jerusalém no sentido da aldeia de Emaús. A distância entre Jerusalém e Emaús era de mais ou menos 12 quilômetros. E eles iam conversando entre si e falando das coisas que haviam acontecido naqueles últimos dias, a respeito de Jesus Cristo, que havia sido preso e crucificado. E já era o terceiro dia, aquele em que Jesus havia sido crucificado. E eles iam caminhando no sentido de Emaús, totalmente sem esperanças, totalmente decepcionados, porque eles esperavam que Jesus seria aquele líder que ia libertar a nação do poder de Roma, que iria levar a nação à liberdade, a ser uma nação livre. Mas Jesus havia sido crucificado e já era o terceiro dia. Então todas as suas esperanças já haviam morrido, todas as suas expectativas sobre aquilo que eles achavam que iria acontecer já haviam se acabado. E de repente o próprio Jesus os acompanha nessa caminhada. Mas eles estavam tão tristes, estavam tão decepcionados naquilo que eles achavam que iria acontecer, que eles nem perceberam que era Jesus que estava caminhando com eles. E Jesus pergunta o que é que eles estavam conversando e por que é que eles estavam tão tristes. E eles contam para Jesus tudo o que tinha acontecido naqueles dias. E Jesus percorre com ele todo esse caminho até a aldeia de Emaús. E eles não perceberam que era Jesus que estava do lado deles. Na nossa vida também é assim. Nós fazemos muitos planos, criamos muitas expectativas sobre aquilo que deve acontecer, sobre pessoas, sobre situações na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, que nós criamos expectativas sobre aquilo que nós achamos que deve acontecer, que é certo que aconteça. E muitas vezes as coisas não acontecem como nós esperamos ou como nós queremos. E nós ficamos tão tristes, tão decepcionados, que não conseguimos ver o agir de Deus na nossa vida, mesmo naquelas situações em que aparentemente nós estamos perdendo. Os discípulos estavam assim, estavam cegos pela tristeza e pela decepção do seu coração. E Jesus, quando caminhou com eles, quando chegou até ali a aldeia de Emaús, foi explicando para eles tudo o que deveria acontecer e que tudo aquilo já estava nas Escrituras, tudo aquilo já era o plano de Deus. Quando eles perceberam que era Jesus que estava ali com eles, que era Jesus no partir do pão, que era Jesus que havia falado todas aquelas palavras no caminho, quando eles perceberam, os olhos deles se abriram, eles se alegraram e eles disseram um para o outro, mas realmente o nosso coração ardia quando no caminho ele nos falava todas aquelas coisas. E eles, cheios de alegria, cheios de força, com as suas esperanças renovadas, voltaram correndo para Jerusalém para se encontrar com os demais discípulos. Não deixe que as dificuldades e que as tristezas impeça você de enxergar Jesus caminhando contigo. Se talvez as coisas não aconteceram como você esperava, se os seus planos não se concretizaram como você esperava, confie no Senhor. Deus, ele tem sempre planos maiores para a nossa vida. Os discípulos, as pessoas ali naquele momento que estavam naquele momento da crucificação, da morte do Senhor Jesus, achavam que tudo havia acabado, achavam que
aquilo que eles esperavam que ia acontecer, não aconteceu, então que tudo havia acabado. Mas os olhos deles estavam apenas numa liberdade passageira. Eles estavam querendo ser livres do poder de Roma. Eles estavam querendo ser livres da autoridade de Roma sobre a nação deles. Mas Deus queria libertá-los de algo muito maior. Deus queria libertá-los do poder do pecado e do inferno. E essa liberdade do pecado, a liberdade do inferno, ela viria através do sacrifício de Jesus. Era necessário que Cristo morresse e que fosse crucificado e que ao terceiro dia ele ressuscitasse para livrar não apenas o povo de Israel, não apenas os judeus do poder do pecado e do inferno, mas para livrar a nós também hoje. Por isso, era necessário que o Cristo padecesse, que morresse em nosso favor, em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos a liberdade, que nós tivéssemos o direito à vida eterna com Deus. Naquele momento, eles não enxergaram, porque estavam tristes. Então, que nós hoje possamos também crer no agir de Deus, ainda que as coisas não estejam acontecendo como nós esperávamos que acontecesse, como nós planejamos que acontecesse, mas vamos crer no poder de Deus, vamos crer no agir de Deus e que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos planos, assim como foi para Israel, assim como foi para aqueles 2 discípulos que estavam tristes, estavam decepcionados, mas que após terem os seus olhos abertos, eles puderam ver o agir de Deus, eles puderam ver que as coisas do Senhor, os planos do Senhor são muito maiores e melhores do que os deles, e eles se alegraram. Assim também você, se alegre no Senhor. Busque os planos de Deus para a tua vida. Saiba que os planos do Senhor são muito melhores e maiores do que os teus. Não deixe que a tristeza, que as decepções tirem a sua fé, que tirem a confiança que você tem em Deus. Alegre-se na presença do Senhor. Ainda que as coisas não aconteçam como você esperava que acontecesse, ainda que os seus planos não se concretizem como você esperava que acontecesse, mas confie no Senhor, porque Deus tem planos maiores para nós. Amém? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Amém.